Olá, pessoal. Eu sou a Bruna Ungarato. Esse é mais um PodBiz, o Papo é Business. A EBDI tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento do mercado e pensando também em desenvolver os profissionais, nós começamos essas entrevistas com CEOs de grandes companhias que podem compartilhar conosco um pouco dos seus hábitos, dicas de leituras, que podem te ajudar a crescer de cargo dentro da companhia que tu atua. E hoje a minha conversa é com o Rodrigo Murta, CEO da Lookbox, e ninguém melhor que ele mesmo para falar um pouco melhor para a gente quem é o Rodrigo. Excelente, Bruna. Primeiro eu queria agradecer o convite da gente estar batendo esse papo aqui. É muito bacana compartilhar conhecimento. E quem é o Rodrigo Murta? Eu sou físico de formação, então adoro o mundo quantitativo. Fiz mestrado em física numa área meio exótica, que é uma mistura de buracos negros com mecânica quântica, tá? Só que acabei caindo no universo corporativo. E nesse universo corporativo eu vi que dava para aplicar o conhecimento da física e da ciência no dia a dia, né? Numa vertical de transporte rodoviário de carga, inclusive, né, que era uma empresa familiar, e vi que esse era muito interessante de ser feito, que dava para a gente botar tecnologia, botar ciência em assuntos que parece que não tem relação direta com ciência e tecnologia. Pois bem, comecei no transporte rodoviário. Essa empresa foi uma empresa que acabou não dando certo da família. Foi um super aprendizado aí de como viver um período mais turbulento, né? Se você cria um pouco de casca desse período. Parti para empreender e eu gostei do desafio. Eu queria saber, será que eu conseguiria fazer algo meu? Fui para o ramo alimentar. Também foi outro desafio interessante. Montei uma pizzaria, né? E eu vi que eu gostava muito mais de tecnologia do que o ramo alimentar em si, né? Foi um aprendizado, novamente, então são vários ciclos. Fui para uma empresa de educação. Nessa empresa de educação tinha um elo bacana com ciência. Foi um desafio bem interessante trabalhar com tecnologia em educação. E depois dessa empresa, o que aconteceu? A CFO da empresa acabou mudando de empresa e me chamou nessa jornada e convidou para ir para um varejo, né? Então foi interessante, do transporte rodoviário de carga, o mundo alimentar, depois o mundo da educação. No varejo, foi inusitado, porque o que eu fiz para fazer no varejo, né? Acabei caindo num departamento de inteligência de varejo do Samarché, na verdade montando esse departamento, não tinha ninguém, era uma equipe, literalmente, quando eu cheguei no Samarché. E nessa jornada eu vi que eu me identificava muito com o mundo dos dados, isso em 2011, entrei no Samarché. E a partir dali nasceu algo inusitado, que era um problema bem claro, que era como é que eu tenho acesso aos dados de uma maneira mais fácil no dia a dia, né? E a gente vai falar aqui um pouco do nosso papo, que é quando começou a história do Lookbox. Entrei em 2011 no Marché, em dezembro de 2013, exatamente há 10 anos, né, que a gente vai comemorar aqui, para celebrar aqui nesse mês agora, surgiu a ideia do Lookbox, que acho que é o assunto que a gente vai explorar um pouco de empresa, empreendedorismo aqui no nosso papo. Legal. Murta, então tu não pensou de primeiro em ser um CEO, não estava nos teus objetivos a longo prazo, foi acontecendo. Foi acontecendo, mas tinha um exercício que eu sempre fazia desde que eu estava na primeira empresa, que eu acho que é um exercício legal, porque muito daquilo que você mentaliza e tal, você acaba construindo automaticamente caminhos para chegar lá. E eu sempre me colocava, se eu fosse o CEO da empresa, o que eu faria com essa empresa? Tá? Então, desde o transporte rodoviário até a empresa de educação, eu chegava a discutir com o dono da empresa, às vezes, falando, não, eu não acho que esse caminho está certo. Mas não, quem é você para poder me dizer o que está, o que não está? Claro, depois de ter um certo nível de confiança, de, né, entregar um trabalho, ter uma certa credibilidade, eu gostava muito de fazer esse exercício. Apesar de não ter todas as informações que talvez um diretor tivesse, porque eu fazia isso desde que eu era analista, isso me forçava a pensar estrategicamente a empresa. O que eu tomaria de decisão, o que eu concordava, o que eu não concordava. E quando eu tinha acesso a um diretor, acesso a um CEO, eu questionava de uma forma interessante para tentar entender até onde a informação podia ser aberta, né, até mim, por que não estava sendo feito assim, por que aquilo estava tendo sido assado, né? Então, eu acho que esse foi um exercício bacana que acabou levando a posição, mas me preparando para ela. Nunca fui assim, não, eu quero ter uma empresa ser empreendedor. Nunca fui assim. Eu gosto muito da linha do Bill Gates. Ele se define muito mais como cientista do que empreendedor. Sim. Né? Então o Bill Gates fala assim, não, eu sou curioso, quero saber como é que funciona. E nessa jornada você acaba descobrindo aquilo que entrega valor.
né? O empreendedorismo acabou sendo complementar. Para mim é muito nessa linha também. Eu sou mais curioso, né, do que aquela coisa, eu quero ser empresário. Não, não, não. Isso acabou surgindo na minha carreira. Legal, então foi uma característica que foi te preparando para o cargo, né? E tu falou ali no teu primeiro emprego que teve o período que te tornou mais cascadura. Então, assim, quais as características tu acha que foram importantes nessa tua jornada para tu estar preparado quando chegou a oportunidade de ser um CEO? Quais as características hoje que tu diria assim, desenvolver isso é importante? Acho que ter um conhecimento, apesar de adorar ler, é um dos meus hobbies preferidos, um conhecimento mais tácito, que você... É que não dá de bicicleta, não dá para aprender no manual, né? Então, a vivência é muito importante. Quando eu tive essa oportunidade de estar nessa empresa familiar, uma empresa que foi muito grande, e ver a empresa deixar de existir, toda essa diversidade num ramo mais duro, de transporte rodoviário de carga, uma coisa mais bruta, operacional, né, me ensinou muito, inclusive aquilo que a gente não deve fazer numa empresa, como liderança, como visão de estratégia, né? E eu estava ali, um garoto que tinha, sei lá, 22 anos, 23 anos, quando eu comecei a entrar naquele mundo. Imagina que alguns anos depois a empresa deixou de sumir e eu estava lá no meio daquela confusão, né? Então foi um aprendizado dolorido, mas que eu vejo como no valor absurdo tá ali naquele momento. Tá? Então, ver o lado mais difícil, ver o que não deve ser feito, às vezes você aprende mesmo quando você vivencia aquilo. Então, eu valorizo muito essas... Não recomendo, tem maneiras de conseguir isso, mas foi a minha vivência, foi essa. Eu gosto de falar sempre, eu gosto de transformar, Bruna, limão, não é limonada, é caipirinha. Então, vai te levar ao extremo. Então, como é que a gente pega aquele limão ali, completamente complicado, né? E o que você tira de aprendizado, a parte positiva da experiência? Bom, então eu vou pegar um gancho aqui, porque as últimas conversas que a gente teve, a gente falou bastante sobre resiliência. A gente vê estudos, a gente lê nas redes sociais, enfim. A nova geração, ela não é tão resiliente, né? Tendem a desistir mais fácil. E tu falou ali de várias trocas e momentos em que precisou persistir, ou enfim, trocar, sair de áreas totalmente diferentes, trazem desafios muito diferentes. Então, tem alguma dica que tu dá para quem tende a desistir, ou para quem não é, ou assim, não tem a persistência muito enraizada, assim, o que que te ajudou? É difícil, às vezes, separar o que é persistência e o que é falta de noção. Então, eu gosto de dar o exemplo do Elon Musk, né? Ele estava no limite lá do patrimônio dele, que ele pegou, ele vendeu a PayPal, botou 200 milhões de dólares e foi fazer uma empresa de foguete. O primeiro foguete explodiu. O segundo foguete explodiu. Se o terceiro tivesse explodido, ele era só mais um louco. Como o terceiro deu certo, ele é resiliente. Então, esse meio termo é muito Na linha difícil. tênue. De saber isso, o que é sorte, o que é realmente resiliência e experiência do empreendedor. Mas, voltando na geração, eu tenho um pouco de preconceito com geração, tá? Porque eu acho que a população ela é tão diversa, ela é tão... Isso também. que tem um monte de gente passando por situações complicadas agora que vão criar essa casca também em serem pessoas super fortes, né? Mas como dica da resiliência, eu acho que tem uma entrevista muito bacana com o Sam Altman, que é o CEO estou falando da, né, OpenAI, e ele trabalhou há muito tempo na iCombinator, né? Acho que foi o presidente, ou foi alguém muito importante na iCombinator. Eu falo, tá bom. E a iCombinator é tido como a maior, a incubadora mais prestigiada do mundo hoje. Ele fala, se você tivesse que dar uma característica para um empreendedor, qual seria? Aí ele fala, putz, uma resiliência absurda. Porque o que você encontra de adversidade no meio do caminho e tudo mais, ele fala, resiliência ganha muito inteligência. Não que eu substitua o outro, mas alguém muito inteligente que não é resiliente não vai a lugar nenhum. Alguém de inteligência mediana, que está muito determinado, sabe o que quer e persiste no tempo, ele vai muito mais distante. E tem uma outra frase que eu adoro do Bill Gates, que ele fala que a gente subestima, tá? Não, superestima aquilo que a gente pode fazer em um ano, ok? Então, virou um ano, vai virar agora, inclusive. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou emagrecer tanto, a empresa vai crescer tal. E vai na empolgação, mas por que ela não continua? Porque não tem resiliência. E a gente subestima totalmente
aquilo que a gente consegue fazer em 10 anos. Uhum. A gente fala, nossa, isso daqui tudo dá para fazer em 10 anos, porque é difícil ter essa visão de longo prazo. E o que permite isso acontecer é essa constância de você não pivotar toda hora, uma hora eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, uma dica tente encontrar o seu tema, porque a resiliência também está casada bastante com um propósito. É difícil você ser resiliente naquilo que você não acredita. Então, por exemplo, empreender por grana é mais difícil, porque a grana não segura a sua paixão de fazer a coisa acontecer e ela não encanta outras pessoas que estão em volta, porque ninguém vai querer trabalhar para te deixar rico, né? Então, o seu propósito, ele não agrega. Agora, quando você tem um propósito claro, aquilo que você gosta e mistura com a resiliência, aí você tem uma parte do caminho muito mais segura de ser seguida. Legal. Murta, tu citou aqui algumas pessoas, executivos de mercado, enfim. Quem foram as pessoas que te influenciaram ao longo da tua jornada e por quê? E aí não precisa serem executivos de mercado necessariamente, assim, quem tu olhou e tu te inspirou e tu falou, isso aqui é legal, isso aqui eu quero ter essa característica, ou a jornada dessa pessoa me inspirou. Tenho um da minha área, que é o Einstein, tá? Até meio chavão, mas quem trabalhou comigo lá atrás sabe que eu sempre tive a foto do Einstein na minha mesa. Influenciador real. Muito tempo, né? De todas as biografias ali. Mas por quê? Porque ele é alguém que questionou muito o status quo de uma forma solitária e fez uma grande transformação. Então, quando pré-Einstein, né, antes da teoria da relatividade, a gente tinha uma visão de mundo. E você não muda uma visão de mundo assim. Né? Não é assim, legal, tá aqui minha teoria, todo mundo acha linda, ela passa a ser aceita. Não. Ele teve que bancar aquilo como pensador quase que solitário. E além disso, teve um trabalho público, social, no sionismo. Era uma pessoa muito humana, assim, de uma maneira geral. Então, para ele sempre foi uma inspiração de inteligência, resiliência e desbravar um tópico e fazer aquilo acontecer. Então, esse mais não é aspiracional do meu mundo da física. No mundo dos negócios, eu gosto muito do Bill Gates, porque também tem esse lado cientista que eu já falei. Uhum. Então, o cara gosta muito de estudar, gosta muito de ler e muito determinado naquilo que ele faz, né? Então, acho que são dois personagens bem, só para lembrar alguns aqui, distintos, né? Sim. Tu fala bastante de conhecimento, de buscar conhecimento. Hoje, tu tem alguns cursos ou livros que tu indica para as pessoas? Ou, assim, que tu leu e que te ajudaram? Quais são as leituras importantes para ti nessa jornada? Eu gosto de leituras bem diversas, mas geralmente são voltadas para negócio, ciência, é o que eu mais curto, né? Fica a dica no meu Instagram, todo livro que eu leio eu boto um resumo também, né? Coloco lá no r.murta, já fica aqui, mostrando o que eu achei legal, o que eu não achei legal, dou uma notinha ali, que eu adoro compartilhar livro com quem tá perto. Dá para falar de bastante livro, vou pegar alguns. Para mim que é um clássico, que é um livro diferente, mas que eu acho que todo mundo deveria ter como conhecimento básico, não importa se é empreendedor, se é, sei lá, qualquer coisa, chama Por que Dormimos, tá? Porque ele mudou a forma como que eu penso o sono. Eu vejo muita bobagem em rede social falando assim, olha, é um desperdício gastar o tempo da vida dormindo, então durma 4 horas, falando isso aqui. Gente, isso é uma estupidez que alguém pode falar, tá bom? Porque a ciência já mostra de forma muito clara hoje que o dormir é quase a base, ela vem antes de esporte, só bate com a alimentação. Se você não dorme bem, você tem um monte de propriedades cognitivas, imunológicas, que você não tira o melhor. Então no momento que você está acordado, você é muito menos produtivo. Se você dorme 5 ou se você dorme 8 horas, tem uma diferença muito grande ali. Até a parte criativa. Eu falo, que adianta? Você dormiu menos e você está muito menos criativo, você está muito mais propenso a ficar doente. Então esse é um livro que mudou minha cabeça. Antes eu tinha aquela, não, eu tenho que aproveitar melhor aqui. Não, durma o seu ciclo completo de sono. A dica de hoje é durma bem. Para trabalhar muito melhor, de forma muito mais produtiva, tá? Então esse foi um que mudou minha cabeça, porque eu também tinha aquela escola, né? Acordar cedo, não sei o que, tá aqui. Acordar cedo, outra coisa que todo mundo tem o mesmo horário de sono, não, é totalmente diferente. Não vou entrar na parte técnica, deixo o livro como dica. Outro livro esse é o livro mais antigo, esse O Porquê Dormimos. Uma biografia que eu sou apaixonado é do Leonardo da Vinci, tá? Do mesmo autor do Steve Jobs, né? Do Isaac Watson.
É incrível ver porque ele era uma criatura diferente, Leonardo da Vinci, no que ele fez em vários campos do conhecimento, e ele mostra isso de uma forma brilhante na biografia. E eu gosto de biografia porque é muito mais próximo do mundo real. Então, quando eu pego a biografia do Warren Buffett, do Elon Musk, eu gosto que... não é a teoria, não, foi aquilo que aconteceu, é mais raiz aí no que rolou. E uma última, só que isso foi bem recente, é um livro que, para quem está interessado em ver vendas, departamento de venda, o Product Market Fit, que é como é que seu produto tem adesão ou não no mercado, chama O Teste da Mãe. É um nome estranho, é um livro de uma capa rosinha, engraçado assim, mas o que ele mostra é que é muito difícil, às vezes, ainda mais na nossa cultura mais latina, você tirar a verdade do que realmente a pessoa pensa sobre o seu produto. Tá? Então, se você chega numa venda de uma forma mais ingênua, a pessoa fala, nossa, ninguém vai falar na sua cara assim, nossa, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, esse produto aqui, você é maluco de estar investindo seu tempo nisso. As pessoas vão pegar pela tangente e falar, é legal que você está investindo, bacana e tudo mais, falou, virou, falou, nossa, esse cara é maluco. Aí, porque o teste da mãe, que é um nome diferente, ele fala assim, será que eu conseguiria extrair da minha mãe que eu sou feio? Pronto, é uma questão, uma boa questão. Se você perguntar diretamente, sua mãe nunca vai falar, nossa, meu filho, como você é feio. Mas será que tem formas indiretas de descobrir isso? É uma brincadeira que ele faz com uma técnica para você fazer isso para produto. Então, como é que você extrai de uma pessoa sem ela estar sabendo se o seu produto tem fit ou não, ou se ele compraria o seu produto ou não? Tá? Então, eu achei bem legal. Era um livro que eu queria ter lido há mais tempo no Lookbox, porque a gente gastou muita energia, né, de saber se o produto era bacana ou não e tal, que esse livro poderia ter ajudado aí com alguns atalhos. Esse aí eu quero ler. O do Porquê Dormimos também. Eu participei de um encontro, de um evento esse final de semana e teve um bloco inteiro sobre sono. A importância do sono e também isso, assim, que o impacto do sono na produtividade. Perfeito. E nos resultados corporativos mesmo, né, que a gente desempenha. Então, vou ler esses dois. Qual hoje está na cabeceira? Hoje está na cabeceira um chamado Outlive, que é de um estudioso. Ele foi médico no John Hopkins, num hospital super famoso nos Estados Unidos. E ele fala sobre longevidade. Então, ele mostra que tem alguns pilares de longevidade que são importantes, que é a saúde emocional, cognitiva, física. E o que tem de estudo mais recente, legal, que é um livro super novo, acho que é desse ano, inclusive, mostrando o que tem nesse campo, para você viver não só, ele defende não só mais tempo de vida, mas com saúde. Não adianta você viver 110 anos se você não tiver saúde, você esticou sua vida para quê? Né? E ele mostra um balanço disso com ciência, de uma maneira muito legal. Tá, acho que um livro top desse ano, do New York Times, e eu tô curtindo bastante. Legal. Vou pegar umas dicas aí para esticar um pouco mais aqui. Eu vou aproveitar, galera, porque o livro que tá na minha cabeceira é o livro do Murta, que é que eu tô lendo, tá me ajudando muito, inclusive, nessa Já vou deixar o jabá aqui. Mostra aí. Aqui, ó. Acho que é uma dica incrível de leitura. Murta, fala um pouco sobre o que te inspirou em escrever esse livro, o que as pessoas encontram nele. É muito útil, eu recomendo, porque eu tô usando muito no meu dia a dia. Mas fala um pouco, né, até porque GPT as pessoas estão usando mais, mas nem sempre da forma correta, né? Então elas não conseguem extrair 100% do que a ferramenta pode oferecer para elas. Eu queria que tu falasse um pouco de como foi a ideia de escrever o livro, as dicas que tu dá no livro, o que tu pode... onde o GPT também pode ajudar, né? No desenvolvimento de carreira. Perfeito. Primeiro, obrigado por ter lido o livro. Vou fazer um link com o Lookbox, né? Que é a empresa que eu fundei há 8 anos atrás, só que a ideia de produto vai fazer 10 anos, que ele foi pro ar, primeira versão. 12 de dezembro de 2013, né? E qual é a relação com a arte de GPTA? O Lookbox é um BI conversacional. Então, eu consulto os dados da empresa, não clicando, não acessando o bot, conversando com a informação. Se eu quero saber qual foi a venda, qual foi a loja que mais vendeu no mês passado na regional do Nordeste em produtos X, eu faço exatamente essa pergunta e eu trago a resposta. Então, essa é uma área da inteligência artificial, né, que chama processamento de linguagem natural. É como é que você fala com a máquina. E esse foi o ramo que eu escolhi da inteligência artificial, investir isso lá em 2013. Pois bem, em 2013, até falar de linguagem natural é uma coisa estranha. Falar com a máquina não era algo tão conhecido. Isso veio evoluindo muito durante o tempo.
Essa sempre foi a aposta do Lookbox. Como é que a gente leva a informação para todos na empresa? A maneira mais fácil é falar com a informação. Para mim isso era óbvio lá atrás. Só que o mundo, será que era só o Murta que achava que fazia sentido ou o mundo achava que fazia sentido? Em 2013 estava mais Murta e poucas pessoas ali que acreditavam que era o caminho. Mas o mundo foi evoluindo na tecnologia e chega em 30 de novembro do ano passado, né, e a OpenAI lançou o GPT. E o que foi legal? Bate muito no que a gente faz no Lookbox, porque o GPT mostra o poder de falar com a máquina para poder trazer qualquer informação, só que o GPT é do mundo. O Lookbox a gente é focado em base de dados. O que aconteceu? Quando eu vi isso ser lançado no ano passado, eu fiquei mega empolgado, porque tinha a ver com o que a gente já trabalha, né, naquele período de 9 anos. Só que eu vi que quando as pessoas começavam a usar o GPT, elas faziam uma perguntinha às vezes e a resposta não era tão legal. E elas falavam, olha a resposta boba que ele me deu aqui, e parava ali. E quando eu comecei a explorar a ferramenta, eu vi que tem uma certa intimidade que você tem que ter, uma maneira de conversar, que a primeira pergunta às vezes não é legal, mas você tem que continuar a resposta. Isso me incomodou de falar, caramba, as pessoas não estão conseguindo extrair realmente o potencial dessa tecnologia. A gente trabalha há muito tempo com isso e eu sempre quis escrever um livro. Aí juntou essa brincadeira de Lookbox, vontade de escrever o livro, comunicar, e daí que veio a ideia de fazer a arte de GPTA. Para ser mais específico, em dezembro, em janeiro desse ano, um amigo meu teve filho e eu já estava brincando com o GPT um monte. E eu falei, tem que mandar uma mensagem pro meu amigo aqui para felicitar. Eu estava numa viagem fora do Brasil. E quando eu fiz a mensagem, eu falei, vou testar o GPT. Aí eu brinquei lá, felicite, o Arthur, o filho dele nasceu hoje. Ele botou uma mensagem totalmente sem graça. Aí eu falei, seja mais carinhoso. Que já é estranho, né? Pedir o computador ser mais carinhoso. Ele mudou totalmente. Eu botei, seja mais próximo. E no final, eu dei uma brincadeira e falei, faça uma frase agora com um toque de humor usando ciência. Ele fez uma frase que ficou genial. E essa frase falou, nossa, sério que um computador fez isso? Aí daí foi realmente a junção de tudo para escrever a arte de GPTA. Realmente, assim, mudou o jeito que eu uso a ferramenta. Legal. Inclusive, eu levei isso para a empresa também, porque a gente não... Quando tu começa, assim, todo mundo, usa lá, conhece lá. Tu vai usar sem ter o conhecimento da ferramenta, tu não consegue ter bons resultados, Porque né? às vezes a gente está tão acostumado a fazer de um jeito que a gente nem imagina, putz, podia ter feito isso no GPT. Às vezes, quando você dá vários exemplos, aquilo já fica meio que na sua cabeça. Eu falei, putz, já vi um negócio parecido, vou tentar fazer. Então, foi um pouco de... Aqui tem um monte de experimentação minha mesmo. Eu queria aprender a usar a ferramenta. Será que faz? Será que não faz? O que dá certo? O que não dá certo? Por exemplo, eu vejo muita gente tentando fazer conta no GPT, conta matemática. Não é feito para isso. E até faz com a ajuda de ferramentas externas, mas ele mesmo não é bom, pelo menos na versão que existe hoje, de fazer contas matemáticas. Se você não sabe disso e perguntar, não, eu quero o share de participação do Brasil em empresas de farma no setor tal. Só que ele pode ir lá e botar uma informação que não é verídica. Aí você vai e usa isso na sua apresentação na empresa, você se queima, que você está usando uma coisa que não é a habilidade dele. Aí você fala, a ferramenta não presta. Para fazer isso, não. Mas tem um monte de coisa bacana que você pode utilizar. Então a ideia do livro foi, por isso que chama Conversando com Robôs, são 16 conversas, onde eu coloco lá exemplos desde conversas sobre viagem, conversas sobre gastronomia, conversas sobre neurociência, sobre um monte de assunto para dar esse brainstorm de possibilidades de como é que você pode usar a ferramenta no dia a dia. Não, muito legal o livro, Murta, parabéns, eu gosto muito, eu leio sempre. Agora eu vou puxar um gancho, porque tu falou assim, em 2013, quando tu lançou a Lookbox, somente tu e meia dúzia de gente acreditava nessa conversa enfim, no propósito, né, do porquê que tu queria abrir a Lookbox. Como é que foi abrir uma empresa, assim, sem muita gente acreditando? Porque hoje seria mais fácil para tu abrir e hoje as pessoas entendem melhor. Então, quais foram os teus desafios como empreendedor no início dessa jornada, né? E o que tu fez para contorná-los? Tem um livro que chama de 0 a 1. Ele é do Peter Thiel, que é um dos investidores do Facebook, de um monte de startup bacana, muito tempo já. E ele fala no livro dele o seguinte, qual é a verdade que a sua startup acredita que você acha que o mundo não acordou para ela ainda? Ele usava isso acho que até hoje, como baliza para entender o que você está fazendo de realmente diferente, expressivo, que faz sentido investir na sua empresa.
né? Porque tem que ser alguma coisa que as pessoas ainda não perceberam e você está sendo visionário. Eu acho que isso aqui vai mudar o mundo, uma forma de interagir com o mundo. E o que era muito claro para mim, lá em 2013, era ter o dado do mundo, naquela época era só o Google dominando, não tinha ChatGPT, é muito fácil. Se eu quero saber onde eu tomo uma vacina, onde eu faço uma viagem, onde eu compro um produto, né, ou a empresa para contratar, eu vou lá no Google, pergunto, vai vir um monte de site, eu clico naquele site e eu acho a informação que eu quero. Agora, se eu quero achar um dado da minha própria empresa, que é um conjunto de dados muito menor que o Google, né, a gente convenhamos, não parto a interação. Então, eu só quero saber quantas pessoas escreveram para o meu evento, eu quero saber quanto foi que eu faturei ontem desse produto, quero saber o estoque daquele outro produto, saber qual é o meu quadro de funcionários. Tudo isso está em sistemas separados. Você gasta mais tempo procurando dado do que utilizando ele no dia a dia. Então, o que eu acreditava no início, né? Logo depois o meu sócio entrou, 6 meses depois o Daniel, que seria meu discurso para o Peter Thiel, né? É um absurdo. O dado do mundo está tão fácil, tão na mão, e o dado da sua empresa ser tão difícil. Qual a maneira mais fácil de conseguir uma informação? Por experiência própria, quando eu montei a área de inteligência de varejo lá no Saint-Marché, era pergunta para o Murta ou para o time dele. Liga para ele e fala, manda o WhatsApp. Ou seja, fazendo uma pergunta. Então daí veio uma coisa que para mim era, sabe, que eu era tão certeza, é óbvio que é muito mais fácil fazer assim. Então, eu acredito muito fortemente que esse aqui vai ser o futuro. Mas naquela hora tem que ser uma aposta. Então você tem que estar pronto para dizer, olha, pode dar errado. Podia ter errado. Né? Mas eu resolvi apostar, falei, eu quero correr esse risco. Então, felizmente, está dando certo. E o início, as dificuldades, elas, em nenhum momento tu pensou assim, nossa, isso aqui tá muito complexo. Como é que foi para trilhar essa jornada? Eu sempre fui um pouco obstinado, assim, naquilo que eu acreditava, que eu acredito. E essa, para mim, era uma coisa muito, muito óbvia. Saber se a gente ia conseguir executar era uma outra coisa. Mas não era uma dúvida assim, acho que a ideia não é essa. Acho que esse propósito sempre esteve muito claro. Mas como chegar lá? Será que o Lookbox deveria ser uma ferramenta para diretoria? Será que era para operação? Será que era para marketing? Tem um monte de possibilidades. O difícil de empreender é você dizer não para um monte de coisa e falar, vou focar nisso daqui. Né? Então, eu brinco que é um pouco comparação com quem é mais forte, um laser, o poder de energia de um laser esse de apontador, né? Ou o sol. Ninguém tem dúvida, né? O sol tem muito mais energia e ilumina a Terra toda. Meu laser mal consegue iluminar um quarto escuro. Só que se eu foco o laser no olho de alguém, né, eu consigo enxergar. E eu consigo olhar para o sol durante um tempo. Caramba, mas o sol não é mais forte? Então o poder do foco nessa hora é muito importante. Você com pouca energia, se você tiver muito foco, você consegue fazer a coisa acontecer e aos poucos você vai engrenando. Então, por isso que é importante, quando você tem esse propósito, onde é que você vai focar? Faz aquilo acontecer. E a coisa vai crescendo, né? E vai se concretizando. Então, acho que isso é muito o papel de quem está começando no projeto. Tem um mentor nosso, o Flávio Pripas, e um dos filtros que ele coloca, ele chama de empreendedor esquizofrênico, que é fazer muita coisa ao mesmo tempo. E você tem várias possibilidades. Mas você está focando em quê? Nunca vi uma empresa de startup pro unicórnio com 10 produtos. 2 produtos, vai. Qualquer uma que você pegue, começou com um produto, com um público muito focado. Depois, quando ela crescer, ela vai diversificando. A minha última pergunta para o Murta seria a dica para quem quer empreender, mas acho que ele já deu a resposta. Tu quer complementar com alguma outra dica que seria importante? Primeiro, tem que ter essa resiliência do que você de não nascer ela, você não pode pegar e ficar processando com telado, deixar que um ano você vai fazer o pé. Então, é aquilo que a gente falou lá do superestimar o que você vai executar em um ano. Não funciona. Tem controle do seu fracasso e tem um budget até onde você pode chegar. Né? E você tem que ter um projeto que você consiga vender e agregar as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Né? Um CNPJ é um conjunto de CPFs. E essas pessoas têm que falar acreditando naquilo que elas vão crescer com você, fazendo coisa acontecer, trocando. Né? E por último, aí isso é bem pessoal meu, eu adoro leitura, eu adoro trocar, porque é a minha forma de ficar antenado no que está acontecendo. Aí eu gosto muito das biografias, porque, como eu disse, ela é bem o mundo mais próximo do real e não do teórico floreado ali. Eu acho bem interessante ver essa dinâmica. Excelentes dicas, Murta. Muito obrigada pela tua participação, por topar compartilhar a tua história com a gente, né? E inspirar pessoas que também almejam
crescer na carreira, chegar no cargo de CEO. Muito obrigada por compartilhar conosco. Espero que tenha te ajudado, que tu tenha gostado bastante desse episódio e a gente se encontra no próximo.